Legal. Eu gosto muito, assim, de falar da minha essência. Até tem uma frase que, se fosse combinado, ia dar tão certo do Dema começar assim, tudo que eu faço, eu começo falando que a minha essência tá na minha excelência. Não, a minha excelência tá na minha essência. Uau! E então falar da essência conecta muito com tudo que eu entrego, né? O fim é o quem você é, né? Sim. E eu acho que um pouco assim, de uma forma bem resumida, Dema, a Alexandra é uma menina que ela literalmente, assim, sempre foi muito intensa, muito curiosa. E eu brinco que desde muito pequena eu tinha 2 lares, né? Eu tinha minha casa e tinha a rua. E a rua mesmo, eu sempre fui muito rueira, assim. De 5 filhos, eu acho que fui uma das filhas que mais deu trabalho por essa intensidade. Então, eu comprei um carro com 16 anos de idade. É Eu mesmo? não tinha nem carta, fui parar no Nordeste com amigas. E avisei meu pai, cheguei no Nordeste. Então, assim, dei muito Coitado do seu trabalho. pai. Eu dei muito trabalho. Eu sempre fui muito inquieta, sabe? Fui muito destemida, eram as palavras, assim. Queria uma coisa, eu põe na cabeça e fazia. Mas eu só conseguia fazer porque eu era muito independente. Eu trabalho desde os meus 15 anos. Comecei a vender com 11, mas oficialmente, assim, trabalhando com 15 anos. Então, e a rua, sobretudo, me ensinou a me apaixonar por pessoas. Porque eu sempre fui a líder, assim, de rua. A gente morava num bairro não periférico, mas um bairro pobre, tá? Assim, Qual cidade? em Franca, interior de São Paulo. Então, a gente brincava de pé na bola. Então, sempre assim, se a Alexandra não chegasse, não começasse a brincadeira, qual brincadeira vai ser? O quem ditava, né? De uma forma muito óbvia, dentro de um consenso. Mas a rua me ensinou sobre apaixonar pelas pessoas, assim, a diversidade, lidar com o outro, eu tenho esse carisma, ao mesmo tempo ser generosa. Então, aqui já fala muito sobre mim, né? E aí, eu acho que depois disso, quando eu entro para vender doce, e aí eu vou ser degustadora aos 15 anos, eu, de novo, tô cuidando do meu maior patrimônio, que é meu cliente. Não, uau. Então, com 15 anos você foi vender doce? Não, com 11 anos eu vendia doce na escola, eu e meu irmão mais velho. E com 15 eu já era degustadora. Então eu ia cuidar do ponto de venda, cuidar do sellout. Só que não era cuidar do sellout, era promover meu produto pro meu cliente. Então a vida foi muito generosa comigo, assim, de me oferecer a oportunidade de lidar com muitas crianças e pessoas em condições até onde eu achava que a minha situação era difícil, tinha outras situações. Assim como cuidar do cliente, eu falava, se o produto é tão bom, eu vendia doce. E ele falava, não, esse doce não é pra diabético, né? Porque a gente vendia doce diet, né? Eu falava, não é, eu faço com coco in natura, eu como, ele vai ter comigo. Então, aquela coisa de ter que criar de uma forma criativa, como eu vou vender, como eu vou conseguir convencer. Mas, Anê, quem fazia os doces? Meus pais, a Flormel, ela nasce, né? É uma empresa familiar da história dos meus pais, de uma necessidade de sobrevivência, era pra pôr comida dentro de casa. E fala dos meus pais, eu gosto de sempre deixar bem claro que é deles. A Flormel nasce sem planejamento. Minha mãe fala, não nasceu com planejamento estratégico, não nasceu com budget, nada disso. A gente não tinha grana. Ela tinha essência, tinha vontade e tinha muita verdade. Não, e talvez cozinhava bem, né? Não, muito, né? Assim, fazia pão integral, bala de mel. E isso eu tô falando há 37 anos atrás, né? Uau! Eu tenho 35, mas a história começa 2 anos antes da Alexandra nascer. E as produções, né, em casa. Então, a minha essência sempre foi muito do mais natural possível. O estar em contato com pessoas, o fazer acontecer. E vendas e outra pessoa permeia a minha vida desde pequena, assim. E aí, fui atleta por muito tempo. E o esporte me ensinou... 5 filhos. 5 filhos. Meus Você pais... é a mais nova, a mais velha? Eu sou a mulher mais velha e sou a segunda filha, né? Entendi. Eu tenho um irmão mais velho. E eu acho que o esporte... Eu gosto muito de trazer, assim, o quanto o esporte fala da minha essência também, porque eu sou extremamente intensa. E eu acho que se eu não tivesse ido pro esporte, eu nunca tive nenhum outro hábito, eu nunca usei droga, eu não sou uma pessoa... Eu não tenho isso no meu histórico. Mas quando eu me encontro com o esporte, toda essa minha paixão, essa minha intensidade, eu dei meu all-in, tipo, eu dei meu tudo ali, sabe? Eu me matriculei sozinha na natação. Porque eu tinha que... O esporte é natação. Não, aí eu cheguei a fazer triatlon, né? Mas meu porta de entrada foi Com natação. quantos anos? Ó, eu fiz 11 anos de natação. Eu fiz a corrida que mais permeia a minha vida. Até hoje eu corro, mas não sou esportista, né? Sou ex-atleta. Eu fiz 11 anos de natação, de competição. Eu tenho desde 18 aos 35 já corro e bike há 15 anos, assim. Então, chegou um momento que eu encaixei os 3 juntos, né? E aí o triatlon também fez parte. Mas a natação era um esporte solo. Então, ele me ensinou muito a me acalmar um pouco também. Porque eu sempre muito competitiva, no coletivo, com pessoas. Então, naquele momento, eu lidava com meus traumas também, né? De criança, lidar um pouquinho com me cuidar. E aí, eu fui entendendo que tudo que eu me dedicasse, tudo que eu praticasse, eu ia ter sucesso.